Hã? Não, não tem. Tá. Tá bom. Boa tarde, pessoal, aí, quem for entrando aí na nossa live, né? Como a gente tem feito as últimas sextas-feiras, o Núcleo Petista Falando em Trindade tem trazido algumas pessoas, né, para falar sobre temas variados, né, sobre economia, política, conjuntura, PT, essas coisas. Hoje a gente vai conversar com Jandira Uehara. Ela faz parte da executiva da CUT Nacional, né, ela é secretária da Executiva Nacional da CUT, e é uma pessoa muito experiente aí nesse mundo do combate, né, do combate sindical, há muitos anos no PT também. Jandira, a gente vai explorar um pouco, né, nessa live, os impactos, né, dessas mudanças de legislação que vem acontecendo aí nos últimos anos, principalmente a partir do golpe, né, de 2016, em que um dos focos das classes dominantes tem sido exatamente quebrar, né, a maioria dos direitos que os trabalhadores conquistaram aí nas últimas décadas de luta, e o impacto também que isso teve na vida, né, das entidades sindicais, tanto das entidades sindicais profissionais quanto nas entidades nacionais e tal, e também falar um pouco sobre a CUT, né, ao longo aí da nossa conversa. Então, eu queria que você desse para a gente, primeiro, Jandira, falasse, né, alguma coisa que você queira falar aí na abertura, enfim, alguma coisa que você queira falar assim, logo de saída, mas explicar para a gente um pouco, né, quais foram os principais eixos de mudança na legislação que aconteceram, e explorar um pouco também nisso aí, né, essas mudanças que foram feitas como temporárias para enfrentar, teoricamente, a pandemia, né, quer dizer, medidas que visam, né, teoricamente, ou pelo menos no discurso de Bolsonaro, atenuar o desemprego e tal. Como é que isso, a perspectiva disso se tornar, ou, enfim, vir a se tornar medidas permanentes, né, que agridem mais ainda os direitos dos trabalhadores e a segurança, né, da gente, né, como trabalhador, nos seus empregos e nas assistências que isso resultam. Então, Jandira, bem-vinda aí à nossa live, e vamos ouvir você um pouquinho agora. Boa tarde, Canário. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa live do Núcleo Petista Solano Trindade. Agradeço muito o convite, a oportunidade de vir conversar aqui com vocês sobre os problemas, né, e os ataques violentos que a classe trabalhadora e o povo brasileiro vem sofrendo no último período, desde o golpe de 2016. Acho que para a gente entender um pouco o que acontece, né, hoje no mundo do trabalho, a gente precisa ir lá nos anos 90, né, na primeira onda neoliberal, né? A primeira onda neoliberal no Brasil, que aconteceu durante todo o período, né, de 1990 até 2002, né, mais acentuadamente nos governos do Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, introduziu o neoliberalismo no país, e com ele uma precarização e uma fragmentação, né, do trabalho, né, e da classe trabalhadora, né? Então, é um período que a gente vai até sofrer as de reestruturações, né, produtivas, é um período de redução, de automação, de redução intensa da classe trabalhadora. Para vocês terem uma ideia, um dado na Volkswagen, a fábrica da Volkswagen tinha, por anos, né? Hoje tem 12 mil, sendo um pouco desatualizados, né? Mas tinha até há pouco tempo 12 mil trabalhadores, sendo 9 mil contratados diretamente e 3 mil terceirizados. A redução, né, da classe trabalhadora nas fábricas, né, na indústria,
e não só o que aconteceu nesse período, né? E uma migração muito grande para o setor de comércio e serviços, né? Isso tem a ver com toda a política econômica, com o processo de desindustrialização que aconteceu no país. Ao mesmo tempo, também público com cada vez mais o avanço, né, da terceirização, dos setores privados, tá, dentro, né, do serviço público. Né? Então, tudo isso aconteceu nos anos 90, uma redução grande de sindicalização, e aí também eu acho que é importante sempre a gente falar, né, de uma grande derrota, e a gente fala pouco sobre ela, né, que é da disputa político-ideológica, né, porque esse processo todo não é só um processo de reestruturação das relações de trabalho, né, de alocação, quer dizer, da força de trabalho, da precarização, ele vem acompanhado também de valores, né? E durante esse período a gente vê cada vez mais na classe trabalhadora os valores individuais, né, em contraponto aos valores coletivos, o que já traz por si, né, das organizações, né, dos trabalhadores, né, sindicais e não só, também dos movimentos, tá certo? Uma vez a meritocracia, né? Quer dizer, eu consigo melhorar na vida graças ao meu esforço, a influência enorme da teologia da prosperidade, né? No seio da classe trabalhadora, quer dizer, ou seja, toda essa influência, né, brutal de valores neoliberais que também vão influenciando, quer dizer, na forma de se organizar e na forma de ver, né, de ver, de se engajar, né, dentro de uma luta coletiva. Então, assim, nós tivemos isso nos anos 90, mas conseguimos, o movimento sindical conseguiu segurar a desregulamentação, né, mudanças profundas na legislação, salvo na Previdência, né? Mas do ponto de vista trabalhista, não foi um período que teve uma desregulamentação grande, embora eles tentassem, mas teve uma mudança muito grande na realidade concreta das relações no mundo do trabalho. Bem, quando o governo, quer dizer, quando Lula ganha, os governos, né, do Lula, esse processo ele continua acontecendo, né, obviamente, porque isso é um processo do capitalismo, né, das mudanças, né, no mundo do trabalho, o avanço das tecnologias e tudo isso mais. No entanto, quer dizer, embora de uma forma lenta, né, embora de uma forma, vamos dizer, tímida, mas tem processos, quer dizer, de trabalhar na contramão, né, da precarização do trabalho, iniciativas nesse certa maneira, quer dizer, durante esse período de políticas anticíclicas, você dá uma segurada, né, no processo acelerado que vinha dos anos 90, né? Claro que teve, né, problemas, reforma da Previdência em 2003, mas do ponto de vista trabalhista foi um período em que houve muitas conquistas pontuais, né? Especialmente em relação ao salário, a direitos, né, de categorias importantes, a exemplo dos professores. Bem, enfim, foi um período de ganhos, né? De ganhos relativos para a classe trabalhadora. Bom, depois da crise de 2008, né, começa uma ofensiva muito grande do empresariado, dos banqueiros, né, pressionando, quer dizer, para mudanças no sentido de desregulamentar, né, ou seja, aquilo que eles não conseguiram aprofundar, né, durante os governos, né, Lula. A partir de 2008 começa uma pressão nesse sentido, especialmente no primeiro governo da presidenta Dilma, né, quando o grande embate que nós fizemos foi contra a terceirização sem limites. Tinha lá, na época, uma luta muito grande contra o PL 4330, né, que era aquele que colocava que a terceirização seria possível em todos os setores, né, de trabalho,
e não só nas atividades meio, conforme a legislação colocava. Nós tivemos um grande embate, especialmente no ano de 2012, sobre isso. A luta sindical ficou muito concentrada, né, em combater e não permitir que isso acontecesse, porque a gente sabia que ainda mais fragmentação. Para vocês terem uma ideia, na época, um trabalhador terceirizado recebia em média 1% a menos do que um trabalhador contratado diretamente. Isso sem falar em direitos, né, e benefícios muito aquém. Bem, nós conseguimos, né, naquele período, esse processo, que acho que foi uma luta muito importante, e veja, e depois do golpe, tudo isso vem primeiro como uma tempestade e agora como um tsunami, né? Em cima da classe trabalhadora. Quer dizer, o golpe ele existiu para isso, né? O golpe aconteceu para retirar direitos da classe trabalhadora, para alinhar o política imperialista, né, dos Estados Unidos, e também para criminalizar a esquerda, o movimento sindical, os movimentos sociais. Então, veja, tanto que o Temer, né, uma das primeiras coisas do governo Temer, ainda em 2017, é aprovar a lei das terceirizações, né? Da terceirização para tudo, inclusive no setor público. Isso já acontecia, já vinha acontecendo, mas de forma ilegal, né? Que a gente acabava conseguindo combater, muitas vezes no judiciário, mas, quer dizer, com a legislação se legitimou, tá certo? A terceirização de uma forma irrestrita em todos os setores. Então, isso foi um primeiro impacto importante, né? Depois, a emenda constitucional 95, que atinge o serviço público e, fundamentalmente, o povo, né? A emenda constitucional 95, quer dizer, em síntese, ela congela por 20 anos os investimentos em políticas públicas, em políticas sociais, educação, saúde, cultura, infraestrutura, tá certo? E preserva o pagamento da dívida pública. Olha, a gente sabe que quem detém os títulos da dívida pública, né, é o grande capital, né, em especial o capital financeiro, ou seja, tirar, né, dos serviços que já são, quer dizer, que ainda não funcionavam plenamente, a exemplo do SUS, que perdeu mais de 10 bilhões nos últimos 10 anos por conta da emenda constitucional 95. E também ali, quer dizer, já restringindo qualquer tipo de reajuste, né, para servidores públicos, já induzindo a uma reforma da Previdência com os mecanismos que estão colocados dentro dessa emenda constitucional. E a gente já chamava, na época, essa emenda constitucional 95 de PEC da morte. E o nome foi acertado, né? Porque agora a gente está vendo, tá certo? Que é a PEC da morte em massa, né? É a PEC da catástrofe. Eu gostaria até de ressaltar que a revogação da emenda constitucional 95 é fundamental nesse momento, que a gente precisa colocar muito recurso, especialmente dentro do SUS, né? Especialmente no SUS, que com toda a precariedade, com todos os ataques que sofreu, com todos os recursos que sofreu ao longo dos anos, se mostra um sistema extremamente robusto, que se a gente ainda não chegou até agora, esse momento, a uma catástrofe total, graças, quer dizer, ao que existia já de consolidado no SUS, né? Imagine se a gente tivesse um sistema real, concreto, conforme está disposto lá na Constituição. Então, veja, o ano 2016 já teve esses dois ataques. Quando chega em 2017, quer dizer, o Temer tenta encaminhar a reforma da Previdência, não conseguiu, né? A gente conseguiu ali naquele ano ter uma grande mobilização, a greve geral de abril de 2017, né? Foi uma das, se não a maior, né, que o Brasil já fez, e a gente consegue ali, com muita mobilização da classe trabalhadora, das organizações sindicais, barrar a reforma da Previdência, mas, ao mesmo tempo, vem a aprovação da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista a gente não tinha
o mesmo nível de mobilização, de compreensão, né, dos trabalhadores, dos efeitos, né, dos efeitos que ela viria a trazer. Quer dizer, a reforma trabalhista, e é bom dizer que isso aconteceu em mais de 100 países em todo o mundo, né? Essas reformas, elas não são reformas circunscritas aqui ao Brasil, né? Isso aconteceu, inclusive, na Europa, essa desregulamentação. É claro que agora aqui está vindo de uma forma muito mais violenta, inclusive porque, quer dizer, é um país que tem muito mais desigualdades e muito mais precariedade. Mas essa reforma trabalhista, quer dizer, ela vem desregulamentar totalmente as relações de trabalho, né? Foram mais de 100 anos suprimidos da CLT. Ela instituiu um cardápio ao gosto do empresariado brasileiro, né? De cardápio de contratos precários, né? Chegando a ter o contrato de trabalho intermitente, né? Que é aquele que o trabalhador só ganha pelas horas que ele trabalha. Então, você imagine um jovem que trabalha num fast food, num shopping center, ele tem horários de pico em que a equipe vai ser maior, tem horários de menor atendimento que o patrão fala, vá dar uma volta, vá para sua casa e volte mais tarde quando eu precisar de você. E essas horas não são recebidas, né? Então, uma ideia, assim, quer dizer, da brutalidade dessa precarização, né? Veja, a precarização sempre existiu, né? A reforma trabalhista, ela vem aumentar a precarização e legalizar, né? Formas precárias que já existiam anteriormente, conforme a reivindicação dos capitalistas do Brasil, do empresariado, da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, que sempre, tá certo? Sempre quiseram impor uma reforma desse tipo no país. A reforma trabalhista, quer dizer, além de ela precarizar, ela também enfraqueceu brutalmente a negociação sindical, né? Porque ela também permite, quer dizer, uma negociação individual, ela permite negociações diretas com comissões nas próprias empresas, quer dizer, ou seja, tudo aquilo que deixa os trabalhadores mais fragilizados diante dos patrões, né? Ela, ela, ela admite, né, na verdade, quer dizer, que os sindicatos não façam mais as homologações. Veja que as homologações, né, que é quando o trabalhador é demitido, né, que ele vai lá receber, né, o que tem direito, era obrigatoriamente feito nos sindicatos, né, com o acompanhamento do sindicato. A reforma trabalhista acabou com isso, né? Acabou com isso e hoje dos maiores problemas que tem é justamente esse ajuste de contas, tá certo? Onde os trabalhadores, quer dizer, ficam totalmente desprovidos, né, de meios de conferência e são, via de regra, prejudicados nas rescisões dos contratos, né? Bem, mas assim, a reforma trabalhista ela tem uma profundidade, quer dizer, enorme, né? E muito se dizia que isso era para gerar emprego, né? Que era, quer dizer, que com sem essas amarras, né? Os empresários iam contratar muita gente. E não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Quer dizer, o desemprego continuou aumentando cada vez mais, porque o problema, né, do desemprego, o problema da economia, não está nos direitos dos trabalhadores, né? A gente sabe muito bem disso, mas eles sempre tentam, quer dizer, aproveitar esses momentos de crise para jogar, né, toda a conta na classe trabalhadora, né? Bem, mas os ataques, quer dizer, pós-Bolsonaro, isso ainda vai se intensificar ainda mais, né? E aí o Bolsonaro, quer dizer, veja, já em... Vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, assim, que não falei, né? O fim do imposto sindical contido na reforma trabalhista. Veja, nós da CUT sempre fomos contra o imposto sindical. Aliás, a CUT nasceu combatendo o imposto sindical e o atrelamento ao Estado. No entanto, isso precisa ser feito, né? Nós sempre defendemos o fim do imposto sindical, mas com formas, né,
democráticas de financiamento sindical, tá certo? Que os próprios trabalhadores pudessem definir, tá certo? A partir dos momentos de negociação coletiva, taxas negociais ou outras formas de contribuição, né? Mas o que o governo fez foi retirar abruptamente o imposto sindical e não permitir que nada fosse colocado no lugar, quer dizer, não permitindo que os trabalhadores pudessem livremente e democraticamente, tá certo? Escolher as suas formas, né, de sustentação da luta sindical. O Bolsonaro vem, logo em abril do ano passado, fazer um ataque ainda mais brutal, que era proibir que a mensalidade do sindicato fosse descontada em folha. Vocês imaginam, quem trabalha com carteira assinada, tá certo? Ali no seu contra-cheque, pode descontar tudo. Pode descontar o empréstimo do banco, né? O empréstimo consignado, pode descontar o açougue, a farmácia, o cabeleireiro, qualquer coisa, tá certo? Dos convênios que fazem, pode. Agora, eles queriam impedir que a mensalidade, ou seja, aquela mensalidade que livremente, né, não é imposto, o trabalhador, quer dizer, quer contribuir com a sua entidade de classe, não fosse mais possível ser descontada em folha de pagamento, né, como uma forma de destruir, né, economicamente, né, o movimento sindical. Então, isso teve muita confusão, né, porque era uma medida provisória, então ficou vigente, depois, bom, caducou, eles não conseguiram colocar isso, mas é nesse nível. O governo Bolsonaro, em setembro, instituiu lá uma comissão que eles chamam de Comissão de Altos Estudos, né? O nome é pomposo, mas como a gente sabe, não é nada pomposo, né? O tipo de gente que eles colocam, né? Para ver o nível aí, né? Nas reuniões, né? Que vem a público, né? O nível da baixaria, da falta total de, bom, enfim, de qualquer coisa que possa ser chamada, né, de gente que está com responsabilidade de governar, né? Bom, fizeram essa tal comissão que era justamente para quê? Para estudar um modelo de reforma sindical. Não bastou a reforma trabalhista, de reforma sindical. Bom, para acabar, para permitir que no Brasil uma pulverização já é, né, muito pulverizada, a quantidade de sindicatos que existe no país, né? Já é muito pulverizado, mas que 20 pessoas pudessem, por exemplo, montar um sindicato e que os sindicatos pudessem ser por empresa. Ou seja, e se acabar com o movimento sindical é um modelo, né, de submissão, é um modelo de controle total do patronato sobre os trabalhadores. Isso era para eles estarem apresentando aí no final do ano passado. Bom, e ainda está por lá, mas tem planos disso, né? De fazer uma reforma sindical para destruir, acabar de vez por todas com o movimento sindical. Essas reformas também, é importante dizer, mexeram com fiscalização do trabalho, com normas de segurança, né? Então, assim, mexeram com o cotidiano mesmo do trabalhador, né? Uma outra grande reivindicação dos patrões era o afrouxamento, né, das normas de segurança, da fiscalização do trabalho. Tudo isso foi feito desde Temer e aprofundado com Bolsonaro. Bom, agora, né, para ir acabando essa primeira intervenção, que está bem longa, vem uma série de medidas provisórias, tá certo, para aprofundar ainda mais no trabalho. Então, vem lá a tal da carteira verde amarela, de novo eles dizendo, não, nós vamos, como é que é, menos direitos, mais empregos, né? Esses empregos nunca apareceram em lugar nenhum. Então, não, os jovens vão ter um contrato de trabalho diferenciado, tá certo? Depois incluíram os acima de 50 anos também, com menos direitos em relação a férias, fundo de garantia, em relação a controle do cotidiano de trabalho, da fiscalização das condições de trabalho, tá certo? Então, assim, tira direito e cria-se empregos, né? Isso é falso, né? Então, isso já vinha desde o ano passado, acabou agora, não caducou, né? Porque senão eles não poderiam, de novo, colocar
essa medida provisória em votação esse ano, ela foi devolvida pelo Senado, portanto, o governo, a qualquer momento, pode aparecer de novo com algo semelhante a essa 905, a tal da carteira verde e amarela, né? Bom, depois, mais recentemente agora, na questão já da pandemia, quer dizer, a primeira medida do governo, ela foi brutal, né? Foi a tal da MP 927, que colocava centralmente a suspensão do contrato de trabalho sem salário. Podia suspender o contrato de trabalho até 4 meses e o trabalhador não receber absolutamente nada. Além disso, tinha outras medidas lá, por exemplo, que não considerar a Covid como doença ocupacional. Portanto, os trabalhadores da saúde, né, que muitos, milhares estão morrendo, né, por não terem as condições adequadas de trabalho, tá certo? Se ficarem doentes, não poderiam ter os direitos de uma doença ocupacional. Bom, isso o STF derrubou, tá certo? Mas até isso eles queriam fazer. E isso foi fruto de quê? Isso é importante esse governo, ele é um governo que é despachante dos interesses dos empresários e dos banqueiros, né? Não é só um governo que aparentemente, tá certo? É um bando de gente desqualificada, doida, a começar pelo presidente, que sai ameaçando, fala, não, eles estão a serviço e é por isso que eles estão lá, porque eles têm o apoio de setores pesados do empresariado e do capital financeiro. Então, veja, essa 927, ela foi uma proposta da Confederação Nacional da Indústria, que apresentou 5 dias antes, está lá tudo isso, tá certo? Como propostas para ajudar o Brasil a atravessar esse processo. Bom, depois dessa medida provisória 927 foi substituída pela 936, que é essa que suspende, né? Pode suspender os contratos de trabalho por 2 meses, tá? E com um salário que pode chegar ao máximo do valor do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813, né? E no mínimo um salário mínimo, né? Ou seja, a grande maioria, tá, que ganha em torno de 3 salários mínimos tem uma redução brutal nesse processo, tá certo? E também a redução da jornada de trabalho com a redução de salários, né? E aí em 25%, em 50% ou em 70%, tá certo? Sendo que o governo entraria para pagar um benefício proporcional à redução. Então, se a redução é de 50%, o benefício que o governo entra seria 50% do valor do seguro-desemprego, de 1.800 e tanto, portanto, 900 e poucos reais, né? Veja, isso significa, quer dizer, em média, segundo os estudos dos cálculos de ESE, em média, uma perda de 30%, mas tem casos que chega a muito mais, né? A menor perda, obviamente, é para os menores salários, né? O salário mínimo, que teria essa taxa de reposição de quase 100%. Bom, só que isso, veja o absurdo, né? Isso é sem nenhuma contrapartida de estabilidade do emprego. Quer dizer, o mínimo que tem que se ter é que, diante de algo brutal, de redução salarial, que tivesse estabilidade do emprego. Não, garante uma estabilidade igual ao período, né, da suspensão, ou seja, 2 ou 3 meses, sendo que o patrão pode demitir, desde que ele pague, né, os valores que seriam pagos caso a pessoa estivesse no sistema da suspensão ou da redução, né? Isso é uma coisa totalmente absurda. E para piorar a situação, quer dizer, a Constituição prevê, né, a possibilidade de redução salarial, desde que em negociação coletiva com sindicatos. Previsto lá
na Constituição, nós já tínhamos anteriormente, né, a pandemia, muitos casos, né, do chamado layoff e outros mecanismos de redução salarial, de suspensão do contrato de trabalho. Mas a MP coloca que até 3 salários mínimos é possível fazer a negociação individual. Não existe negociação individual, tá certo? Existe chantagem e imposição, né? Então, e para completar, né, o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou, tá certo? Eles que se dizem os guardiões da Constituição, tá certo? Quer dizer, considerou que pode. Nessa situação da pandemia, não precisa de sindicato nas negociações. Então, isso enfraquece, né, brutalmente, tá certo? A possibilidade, né, de conseguir manter a remuneração. Além disso, né, para concluir esse bloco aí de questões, as empresas vão ter uma desoneração na folha de pagamento, né? Isso impacta diretamente na Previdência, tá certo? E como você falou, tá certo? Tem setores, inclusive centrais pelegas, né? Centrais pelegas, né? Tipo a UGT e outras já reivindicando que isso seja permanente, né? Ou seja, que permanentemente se possa, né, fazer esse tipo de afronta aos direitos dos trabalhadores, né, para garantir empregos. Mas veja, não garante emprego nenhum, né, porque não tem essa questão, não está dada, né, da estabilidade. E para concluir mesmo, nós temos um exemplo aqui do lado, né, da Argentina, né, que, quer dizer, que fez primeiro um processo, tá certo, de reposição, né, de salários, né, para essas situações de suspensão de contrato, quer dizer, que preserva a maioria da renda dos trabalhadores e estabeleceu estabilidade no emprego por pelo menos um ano, né, para as empresas que aderissem a esse sistema. E outros também, em outros países também. Bom, em linhas gerais, são essas as consequências, né, que a gente está sofrendo aí desses ataques trabalhistas e políticos. Bom, gente, quer dizer, você deu um cenário aí para a gente, de fato, de meio que até de terra arrasada, né, em relação à segurança, né, do trabalho e do trabalhador no Brasil. Quer dizer, nesses últimos 3 anos, mais ou menos, né, 4, se considerar o golpe como um todo, né, os trabalhadores perderam conquistas que vinham sendo acumuladas desde a década de 30, mais ou menos, né, com todos os processos de luta, greves gerais, etc. e tal, ao longo da nossa história, né? E a gente vê isso acontecer num cenário em que, por exemplo, um dos principais agentes, né, daquele processo todo de derrubada da ditadura foram exatamente os sindicatos. Quer dizer, você tinha sindicatos de fato fortalecidos, sindicatos com uma ligação muito, muito grande, né, com a classe que representava, né, as assembleias no ABC eram assembleias gigantescas, e depois não só no ABC, né, isso foi acontecendo no Brasil todo, resultou na construção da CUT e outros movimentos mais ao longo dos anos aí, né, do final da década de 70 até mais adiante, né, formação do PT, etc. e tal. Hoje a gente vê essas coisas todas que você relatou aí acontecendo e a gente não enxerga, né, uma participação muito ativa dos sindicatos em organizar a classe trabalhadora para resistir a isso de alguma forma, para conscientizar os trabalhadores em momentos de mais dificuldades e tal. De que forma essa trajetória aí de agressões à legislação trabalhista, e você citou vários aspectos aí em que ela atingiu também, ou tentou enfraquecer a organização sindical. Quer dizer, o que aconteceu ao longo desse período, né, com o movimento sindical, inclusive passando pelos os governos do PT, né, nossos governos, Lula e Dilma, o que aconteceu, né? Até que ponto essas medidas, elas de fato conseguiram quebrar a estrutura e a coluna vertebral do movimento sindical, ou há outras
questões, né, associadas a isso, que fazem com que a gente tenha hoje, né, todas essas questões sendo colocadas, não só colocadas, como implantadas, né, pelo governo, e a gente não tem uma resposta tão forte, tão ativa, né, dos sindicatos quanto a gente poderia esperar, até pela tradição do movimento sindical no Brasil há poucos anos atrás. Queria que você comentasse um pouco aí isso e qual é o cenário que a gente tem hoje no movimento sindical. Bom, Canário, eu acho que primeiro assim, a gente não pode analisar esse enfraquecimento do movimento sindical isoladamente, né? Nós temos um processo, tá certo? Quer dizer, de enfraquecimento, né? De questionamentos, né? De problemas de organização em todas os segmentos, né, que compõem a luta dos trabalhadores, né? Nós temos aí o PT, né, com os problemas, né, que a gente tem, que com o distanciamento cada vez maior da base, né? Nós temos esses problemas nos movimentos sociais, nos movimentos populares e no movimento sindical. Isso tudo faz parte do mesmo processo. Não dá para a gente olhar o movimento sindical, né, esses processos, né, de burocratização, de despolitização, de distanciamento da base, isolado do processo como um todo, né, do processo da esquerda brasileira de uma forma geral. Né? Então, primeiro eu queria pontuar essa questão, né? E a gente teve, quer dizer, se a gente for ver a história, né, do PT, da CUT, dos movimentos, né, ao longo desde a redemocratização do fim da ditadura militar, a gente vai ver um período de ascenso muito grande, né, da luta social, que é o que vai, quer dizer, dar origem ao PT, à CUT, né, a luta dos anos 80, iniciados aqui no ABC, né, e bom, eu sou do ABC, eu sou em Diadema, né, por isso que eu falo aqui no ABC, nasci em São Bernardo. Então, veja, tem todo esse processo, né, de ascenso, né, das lutas sociais e da luta sindical, né? E nos anos 90, nós vamos sofrer os impactos, né, de todo aquele processo, né, da reestruturação produtiva, do neoliberalismo no país, e isso vai impactar na organização sindical e vai impactar principalmente na forma, né, de fazer a luta. Né? Nós vamos ver, se a gente for, quando a gente analisa as greves, né, a gente pega os anos 80 até 90, 91, as grandes greves gerais, as grandes mobilizações de classe, eram menos de categoria, porque mesmo que a categoria puxasse a luta, como era o caso dos metalúrgicos do ABC, tá certo? Mesmo assim, a luta se transformava numa luta mais geral de classe. E é por isso que durante aquele período nós vamos ter as grandes greves gerais, nós vamos ter muitas oposições sindicais, nós vamos ter, quer dizer, uma luta muito efervescente, né, no país. Eu vou pedir licença que eu preciso acender a luz, que está ficando muito escuro o que eu estou vendo aqui na tela, né, que a luz está apagada, tá? Um instantinho, vocês me desculpem. Então, aí nós vamos, quer dizer, esse processo todo, quer dizer, de redução da classe trabalhadora, de fragmentação, da reestruturação produtiva, do avanço do neoliberalismo, do desemprego dos anos 90, vão ter um reflexo muito negativo na organização sindical da CUT e nas formas de se fazer a luta. Quer dizer, é um período em que nós vamos ter aquele sindicalismo combativo de rua e de luta muito gradativamente substituído por uma forma de fazer a luta sindical negocial, contratualista, né? E isso vai, quer dizer, é um processo também que prescinde, tá certo? Muito menos de um grande movimento de massa, né? Então você começa a ter, é interessante quando a gente analisa, por exemplo, os processos de formação da CUT nos anos 90. Ele foi gradativamente sendo substituído e priorizado o quê? Qual era o perfil do dirigente sindical que se desejava?
Ora, era de um bom negociador. Alguém que soubesse sentar numa mesa de negociação, com muitos dados, com muita habilidade, tá certo? Para fazer acordos, para fazer negociações, né? No momento em que, obviamente, a mobilização da classe trabalhadora, por conta de todo o contexto, estava arrefecida, diminuída, né? Então, veja, isso vai tomando conta, tá certo? Isso vai tomando conta. E faz com que a gente, quer dizer, não só esse processo, mas o processo social todo que acontece nos anos 90, que a classe trabalhadora chegue em 2003, quando a gente consegue finalmente eleger Lula, né, muito enfraquecida. Muito enfraquecida. Seria totalmente diferente se a gente tivesse conseguido eleger o Lula em 1989, com as organizações da classe trabalhadora em ascenso, né? Então, veja, e durante os anos Lula e Dilma, né, até o final do primeiro governo da Dilma, foi um período de acomodação muito grande, né, para o movimento sindical. Gente, eu era presidente de sindicato nesse período. E, assim, nós estávamos há 8 anos sem reajuste salarial. 8 anos. Tem um tostão, uma perda de mais de 51%. Nós ganhamos o sindicato em 2005, né? E assim, sabe, nós conseguimos fazer, todo ano tinha reajuste, conseguimos fazer uma baita recuperação, a base muito feliz com a gente, né? Conseguimos fazer plano de carreira para magistério, direitos aqui, ali, isso no nível de município, né? Eu sou da base dos servidores públicos municipais, né? Tudo no nível do município. Obviamente, isso tem a ver com todo o contexto, isso aconteceu, claro que e luta conseguia conquistar mais, organizar melhor, né, as suas categorias. Mas foi um período de acomodação que vinha, quer dizer, dessa prevalência, tá certo, das pautas econômicas sobre a formação política, sobre a disputa política ideológica. Então, isso aconteceu, né, concretamente, tá certo? Concretamente nesse período. Um período em que no setor privado 90% ou mais, né, das negociações salariais eram acima da inflação, né? Ou seja, um período de ofensiva, né? De conquista, né? De mais direitos, tá certo? E um período também em que prevaleceu a política da conciliação de classes, que já vinha, né, dos anos 90. E veja, a política de conciliação de classes não aconteceu só na central sindical, tá certo? Foi a política que prevaleceu dentro do partido referência, né, da maioria da classe trabalhadora, né? E essa política de conciliação de classes também, quer dizer, atingiu, né, de uma forma, e no movimento sindical isso é mais forte ainda, né? Porque sentar e fazer um acordo é muito mais fácil do que você mobilizar e ter que fazer uma greve que você não sabe onde é que vai parar e como é que você vai sair, né? Ou de outras formas de luta. Estou falando de uma forma muito simplificada, mas esse processo está colocado, né? Foi colocado além daquela questão que eu acho que é muito determinante, que eu coloquei de início, que é que uma boa parte da classe trabalhadora ela foi conquistada para os valores neoliberais, do individualismo, da meritocracia, do afastamento das organizações coletivas, né? Então, tudo isso veio junto e misturado, né? É um caldo, tá certo? Que nos levou à situação que a gente chegou. E assim, os níveis de sindicalização são baixíssimos, né? Hoje nós já chegamos a ter, alguns anos atrás, na faixa de 19,5%, 20%, naquela fase que o emprego, né, os níveis de emprego estavam maiores. E hoje, ontem, eu estava numa reunião que estava a coordenadora de ES da CUT, dizendo que agora nós estamos, em média, nos 14,4%. Né? De isso, veja, na parte da classe trabalhadora que tem emprego formal, né? Seja no setor público, seja no setor privado. Quer dizer, nesse que já é a minoria da classe trabalhadora hoje, nós não chegamos a 15% de sindicalizados. Então, veja, né, o tamanho da crise é muito grande. E se a gente não tomar as medidas radicais do ponto de vista organizativo, do ponto de vista das diretrizes políticas
é uma situação muito difícil, porque a classe trabalhadora vai continuar precisando de sindicato, mas precisa de sindicato de outro tipo, né? Precisa de sindicato quer dizer, que parta de outros pressupostos organizativos, que tenha uma sintonia, né? Não só com os anseios da classe trabalhadora e com as pautas e com a vida real da classe trabalhadora, mas também que possa representar esses setores informais, precarizados, né? Que a gente não representa. Na verdade, nós malemar estamos representando os setores organizados. Jandira, você falou aí numa coisa importante agora, assim, eu acho que, né, que a gente vive, né, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, quer dizer, é a mudança, né, do mundo do trabalho, né, em direção a alguma coisa que a gente ainda não está sabendo muito onde vai parar, né, quer dizer, a gente viveu até poucos anos atrás num mundo em que você, ou terceirizado, ou funcionário direto e tal, a lógica principal era a lógica do emprego formal, né? Todo mundo tinha uma carteira assinada, todo mundo tinha um lugar para trabalhar, né? Um escritório, uma loja, alguma coisa assim, e você sempre teve as pessoas que são autônomas, né? Que, tipo, vendedor de rua, vende pipoca e tal, não sei o quê. Mas era uma coisa bem localizada, quer dizer, era uma coisa assim, era a divisão, né, do trabalho existente naquele período. Hoje a gente vive uma transformação nisso, né, com essas coisas que as pessoas chamam de uberização, né, quer dizer, é o suprassumo da tese neoliberal do cada um é empresário de si mesmo, né? Então eles, em certa medida, estimulam isso, criando uma falsa expectativa de que quem dirige um carro para o Uber é um empresário, né, um empreendedor, é um homem que cuida da sua própria sobrevivência, né? Que são teses antigas, né, inclusive do neoliberalismo, essa coisa de que cada um sabe onde melhor aplica o seu dinheiro quando tem, né? Quando não tem, não tem escolha, não tem alternativa. Quer dizer, como é que a CUT, né, pensa essas mudanças, né, juntando aí todo esse cenário que você colocou, tanto da questão das modificações da legislação trabalhista, quanto nesse enfraquecimento aí, dado esse cenário geral que você falou, da representação, né, dos trabalhadores formais em sindicatos, e ainda por cima agora com essa tendência, né, da uberização aí do trabalho. Como é que a CUT se movimenta hoje nesse cenário e vê a perspectiva de mudar, né, de alguma forma, esse cenário tão ruim para a classe trabalhadora nesse momento? Veja, o tamanho do problema, né? Hoje nós temos no, no trabalho formal aproximadamente 63 milhões, né, de trabalhadores, né, no setor privado e no setor público, né? Dos chamados por conta própria, tá? São 24 milhões e meio. Só que desses 24 milhões e meio, mais ou menos 20 milhões não tem CNPJ. Entende? Então, na verdade, não a conta própria é informalidade, né? Porque quer dizer, nem tem a inscrição, né, como pessoa jurídica, né? E entre esses que são pessoa jurídica, os quase 5 milhões, tem um monte que a gente sabe que isso é acerto, né? É acerto para precarizar, tá certo? O cara é empregado do mesmo jeito, muitos eram, inclusive, tinham carteira assinada, são demitidos e são recontratados como pessoa jurídica, né? Ou seja, nova forma de precarização. Gente por conta própria mesmo, né? Esse pequeno, que seria um microempresário, um pequeno empresário, é pouco, né? É pouco e são também totalmente alijados aí do processo, né? O pequeno empresário, né, que esses são os que mais empregam no país, mas esse micro estaria dentro desse universo e se estima hoje que tem uns 40 milhões de pessoas na informalidade, né? Fora esses que, então, ou seja, o número é muito grande, né? O Brasil é muito grande, é uma população
imensa, então é um contingente e uma boa parte, quer dizer, veja, nós passamos de trabalhador para ser chamados de colaboradores, né? Colaboradores, e agora é prestador de serviço, tá certo? A relação que se tem é de prestador de serviço, né? E essa uberização, quer dizer, ela avança cada vez mais, né? A uberização, quer dizer, não é só o motorista, né, do carro do Uber, né? São esses trabalhos por aplicativo, né? Por aplicativo, sem nenhuma proteção, né? Sem nenhum direito, sem nenhuma proteção. Bom, assim, nós tivemos congresso da CUT agora em outubro, né? E essa foi uma das principais questões, né? Que nós precisamos, quer dizer, ampliar a nossa base de representação, tá certo? Em 3 sentidos. Primeiro, nós temos que aumentar o nível de sindicalização dessa base organizada. Como eu te falei, tá certo? E ainda temos aí mais de 60 milhões de trabalhadores, né? De carteira assinada e funcionários públicos, né? Estatutários, tal, e que nós estamos representando só estamos representar sem representar a todos, mas você tem sindicalizados 15%. Então, nós temos um trabalho a fazer dentro da nossa própria base desses setores organizados, né? Segundo, e isso não é ordem de prioridade, porque isso tem que estar integrado, nós temos que ampliar a nossa base sindical. Vou dar um exemplo para vocês. Setor público. Você chega numa unidade básica de saúde, tá certo? Você tem lá 100 funcionários, tá? 30 são os servidores públicos concursados que você representa. Os outros 70, tá certo? É a empresa terceirizada que está lá dentro, é OS contratada, assim, você tem 5 ou 6 tipos de contrato de trabalho diferente. É impossível você fazer uma mobilização, entendeu? Porque se você não representar o conjunto dos trabalhadores, o conjunto dos trabalhadores que está naquele local. Então, isso a gente precisa superar, a gente precisa representar todo mundo, não importa se é terceirizado, se é PJ, está dentro daquele local de trabalho, está naquele mesmo ambiente, naquela mesma fábrica, naquela mesma escola, você tem que representar todo mundo, né? E isso é um desafio imenso que tem que ser feito. Terceiro, nós temos que representar aqueles que estão nesse mercado informal, os desempregados, os uberizados, né? Agora, veja, essa organização não é simples. Nós tivemos semana passada um seminário muito interessante na CUT, que foi inclusive com o professor da Unicamp, Ricardo Antunes, que, na minha opinião, é das pessoas, quer dizer, com maior competência e clareza, né, que trata dessa questão, né, das mudanças no mundo do trabalho, e justamente estavam lá, quer dizer, várias CUTs estaduais que estão fazendo trabalho concreto de organização, né, desses setores. E não é fácil, porque o modelo sindical todo atrelado e burocratizado não serve, tá certo, para essas novas categorias, né, para esses novos trabalhadores. Então, nós temos que conseguir, quer dizer, um novo modelo de organização que traga, né, esses trabalhadores e trabalhadoras para dentro da CUT. E as pautas, né? Em Brasília está tendo um trabalho muito interessante de organização desses trabalhadores por aplicativos, né? Que são na maioria jovens. E numa reunião, o pessoal estava me relatando, né? As primeiras reuniões que fizeram com ele, a reivindicação principal. Eles precisam de um ponto de apoio, eles precisam de ter onde carregar o celular. Porque sem carregar o celular, não tem como trabalhar. Percebe? Então, veja a reivindicação. Eles precisam ter banheiro, porque não dá para eles ficarem pedindo favor, tá certo? Para poder usar banheiro. Então, assim, pontos de apoio era a primeira reivindicação, né? Então, veja, é um universo do mundo do trabalho que a gente precisa conhecer, que a gente precisa trazer, que a gente precisa organizar, que a gente precisa conhecer as necessidades, né? Tem uma questão com motorista, com motorista de Uber, né? Que é muito... Eu sempre, acho que a maioria de nós, né, sempre gosta de conversar com os motoristas de Uber para saber, né, o que ele fazia, que setor trabalhava, né, como é que ele chegou ali, tá certo? Como é que tá a vida e tal.
Até antes da pandemia, eu nunca, sinceramente, vou dizer que nunca não, encontrei uma vez, tá certo? Um aposentado, tá? Que dizia que estava ali porque precisava complementar a renda, mas supervalorizava, né? O trabalho, né, formal que ele teve a vida toda pelo qual se aposentou. A grande maioria estava muito contente. Aí você fala, pô, mas por que pô, esse cara tá ultra explorado, tá? Como é que ele não consegue ver a situação dele? Aí você vai conversando e você vai vendo o quê? Que a vida no trabalho que ele tinha anteriormente era tão massacrante, era tão opressora, era tão exaustiva, que essa é exaustiva também, né? Um dia, um camarada me falou, não, é duro, eu tenho que trabalhar horas pra caramba, mas se meu filho fica doente, eu posso ir lá pegar meu filho e levar no hospital. Entendeu? Quer dizer, essa liberdade, entre aspas, né? Com aquela vida, tá certo? Opressora, né? Da relação cotidiana do trabalho, é algo que nós temos que levar em consideração. E a gente não pauta isso. A gente discute muitas coisas das condições de trabalho, mas essa opressão, essa jornada exaustiva, sabe, é algo que a gente precisa trabalhar, tá certo? Trazer à tona, né? Porque não é simples. Então, assim, a CUT está, nós estamos assim, em vários, né, em várias CUTs, em vários lugares, quer dizer, trabalhando essa ampliação para essa organização, né, desses trabalhadores. Não é fácil, tá certo? Não é fácil, né, porque eles também, né, obviamente, têm muita, né, resistência, né, com isso, muito receio também, tá certo? Em montar uma entidade formalizada, né? E veja, a CUT, que nasceu, né, contra a burocracia, tal, que tinha muita oposição sindical, foi se tornando um elefante engessado, né? Então, veja, como é que entra para a estrutura da CUT, tá certo? Ué, se você não vai fazer com eles um sindicato, né, precisa da carta sindical, né, de toda a burocracia aí de atrelamento ao Estado, que são outras formas, tem que caber dentro da estrutura da CUT, né? Então tem que mudar para valer, e não é fácil fazer essa mudança, não é fácil. Veja, tem outras mudanças que têm que ser feitas. Nós temos aí, às vezes, centenas de sindicatos, tá certo? Com 300, 400, 500, 1000 associados. Nós precisamos ter uma fusão na base sindical. Tá? Precisamos ter fusão de base sindical, por exemplo. Vamos pensar só nos municipais, né? São Paulo tem 645 municípios, tá certo? Nós temos uns 20, mas é claro que tem de peso, né? Então, toda a região aqui do ABC, mais são municípios de São Paulo, São José dos Campos, Presidente Prudente, grandes cidades, que tem o sindicato organizado. As outras, entendeu? Quando, às vezes, tem um sindicatozinho lá de 100 que não se sustenta. Nós temos que partir para um processo dessa difusão dessas entidades, fazer entidades mais fortes, né? Mas isso a gente precisa superar um monte de coisas, né? Um monte de problemas, tá certo? Né? Dessas caixinhas, né? De gente que tá acomodado, né? E que está querendo resolver sua vida por aí, né? E não fazer as transformações que são ser feitas. E, por fim, uma outra coisa que é muito importante para a CUT é que nós temos que ampliar a nossa base de atuação. Eu falei antes da nossa base de representação, que é representar, né, esses informais e tal. Mas nós precisamos também ampliar a nossa base de atuação, né, para as periferias, para uma ação mais coletiva, mais integrada com os movimentos sociais. Não dá para a gente ficar fragmentando as pessoas, entendeu? E suas pautas e suas necessidades da classe trabalhadora. Veja um exemplo que eu dou também do serviço público. Quem está na ponta, tá, no município, tá, é quem está ali, né, para assegurar a política de educação, de saúde, o atendimento ao povo. Tá certo? Os sindicatos, a maioria das vezes, são vistos como sindicatos que estão ali para defender, né, os trabalhadores do serviço público e não as políticas públicas. São as duas coisas. Não dá para a gente continuar assim. Eu sempre tenho dito o seguinte: a nossa base de sindicatos do setor público, por exemplo, municipal, ela tem que ser uma base ampliada. Ela é a base dos trabalhadores concursados, ela é a base dos terceirizados e precarizados que estão dentro do serviço público, e ela é a base de quem
usa o serviço público. Tá certo? Nós vamos discutir, defender educação, sem discutir com os pais das crianças? Sem discutir com os alunos adultos da EJA? Nós vamos discutir, defender os trabalhadores da saúde, sem discutir com o povo que usa as unidades básicas de saúde? Quer dizer, nós temos que ampliar, entendeu? Nós temos que ampliar, nós temos que representar, tá certo? Obviamente, aqueles trabalhadores que são sindicalizados, as categorias, né, organizadas, mas nós temos que também, quer dizer, dar um passo muito adiante, né, como defensores, tá certo? Como quem defende as políticas sociais, como quem traz para dentro do sindicato o povo para organizar para essas lutas, para a luta por saúde, por educação, por moradia, por tudo aquilo que é o nosso objeto de trabalho, né? Para dar um exemplo, né, das coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que pensar o que nós temos que fazer. Agora, tudo isso é muito difícil, né? E fora também, obviamente, assumir as pautas, tá certo? De setores que são invisibilizados, né? Tá? Que são invisíveis, né? LGBT, né? Quais são as pautas que nós temos que colocar para garantir direitos, né, dos trabalhadores LGBT, tá certo? De impedir a violência e a discriminação, mas não só isso, garantir direitos, né? Trabalhadores com deficiência, tá certo? Nós temos que ter uma política de combate ao racismo, tá certo? Que seja estruturante no trabalho do sindicato. Não é possível. Esse país foi um país que foi construído na base da escravidão, né? Na base do sofrimento humano. E todos a gente, até hoje, quer dizer, toda a desigualdade que existe nesse país tem as raízes aí, na escravidão, na mentalidade escravocrata, né? Que setores, né, da classe média, né, principalmente, quer dizer, continuam tendo, né? Primeira, haja vista a situação das trabalhadoras domésticas. Sim. Tá certo? Agora, nessa situação da pandemia, né, é um absurdo, né? Além da demissão em massa, tá certo? Além de não assegurar os direitos, né, de ao isolamento social, essas pessoas são tratadas, tá certo? Como, sabe, gente que tem que ir lá para, quer dizer, para garantir, né, o conforto, né? Do isolamento dos seus patrões. Isso é o quê? Isso é mentalidade escravocrata. Não é outra coisa, não tem outro nome. Uhum. Jandira, de fato, o cenário é extremamente desafiador, por um lado, e extremamente, a base em que ele tem que ser tratado é extremamente precária também, né, de uma forma geral. A gente vive um momento de crise múltipla, né, em todas as direções que a gente olhar. A gente, hoje no Brasil, tem uma crise que se espalha pelo mundo, que dificulta ainda mais qualquer atuação, né, isolada dentro de cada um dos países. E a gente vive uma conjuntura também sem muitas alternativas de mobilização no momento que a gente está dentro de casa e tal, esse tipo de coisa. Então, a gente tem mesmo um cenário bastante complicado e de muito desafio para uma entidade como a CUT, né, que é a maior central sindical do Brasil, não só de hoje, né, mas desde praticamente a sua fundação. Então, quer dizer, o trabalho de vocês é duro, pesado e extremamente necessário, né, num momento como esse, em que a classe trabalhadora se vê completamente desprotegida em qualquer direção que olhe. Inclusive, uma boa parte dela, como você falou aí, de números, fora de qualquer tipo de organização mais formal, vamos dizer assim, não só sindical, mas dentro do próprio trabalho, a precarização, a uberização, a terceirização e todas essas formas de maquiar, né, a ultra-exploração da força de trabalho que a classe dominante vem encontrando. A gente tinha combinado aí fazer alguma coisa ao redor de 1 hora, e a gente já está aí dentro dessa hora. Eu queria só que, por mim, a gente ficava conversando aqui mais uma outra hora, mas, enfim, né, tem você, tem eu, tem as outras pessoas também. Eu queria agradecer bastante a você. Oi? Tem que ir para a cozinha fazer a janta. Não é? A tripla ou quádrupla jornada de trabalho, que essas são questões, né, que não eram muito tratadas também no passado, que hoje, como você falou aí, né, a questão de LGBT,
a questão racial, étnica, a questão da mulher, a questão de gênero e tal, hoje são questões que não podem deixar de ser tratadas também nesse universo aí que a gente está falando. Eu queria agradecer bastante a você, foi muito bacana as suas falas aqui. Eu acho que foi muito, assim, não só informativa, como formativa mesmo, né? Dá um cenário geral do que a gente tem hoje pela frente no mundo do trabalho. Eu queria agradecer você e que você fale aí alguma coisa para você dar um fechamento aí nessa alguma mensagem que você queira passar para a gente aí no fechamento. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, do Núcleo Solano Trindade. E, assim, só quero concluir, né, com uma frase bem popular: não há mal que dure para sempre, né? E nós temos que trabalhar para que esse mal, tá certo, termine logo. Isso quer dizer, gente, que nós temos que ter como objetivo, tá, e as nossas ações políticas, e as nossas frentes, e as nossas alianças têm que estar voltadas para um objetivo que é derrotar o Bolsonaro e derrotar a coalizão golpista neoliberal, tá, que está colocando essa desgraceira toda para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Sem isso, tá certo? Não adianta só sair o Bolsonaro, ficar o Mourão, o Guedes, né? Rodrigo Maia, Alcolumbre, e essa gente toda que aparentemente tem divergências, mas que, na verdade, todos têm o único objetivo do ponto de vista da implantação de uma política de destruição dos direitos da classe trabalhadora, que nessa hora todos eles se unem e fazem tudo direitinho. Então, nós precisamos ter esse objetivo. Todas as nossas ações políticas, como eu disse, nossas alianças, nossas frentes, têm que ser colocadas com o objetivo de derrotar, né, o Bolsonaro, o Mourão e toda a corja golpista ultra-neoliberal desse país. Então, vamos terminar essa sexta-feira com fora Bolsonaro, fora Mourão, e eleições livres e diretas o mais rápido possível nesse país. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Boa noite, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.